A graça e a paz, amados pastores. Sou o pastor Marcos Darli e hoje vamos falar sobre o capítulo 4, o Evangelho de Lucas. A primeira frase desse capítulo foi uma questão do ano passado no concurso para capelão e muita gente errou pelo nervosismo, ali, pela situação, pela pegadinha talvez, que ele perguntava qual era o maior livro do Novo Testamento, né? E aí o escritor deixa bem claro que o maior livro do Novo Testamento é o Evangelho de Lucas, porque Lucas e Atos é um livro só, que depois foi separado, né? Mas é um livro só. Então, Lucas é o maior livro do Novo Testamento e inclui uma boa quantidade de informações não encontradas em outros textos, né? Que informações são essas novas e não encontradas em outros textos? É o livro de Atos, né? O ator é Lucas, né? Quem escreveu foi Lucas. É endereçado a Teófilo, né? Acredita-se que Lucas foi um cristão gentil, então acredita-se que o Evangelho de Lucas é o único escrito por um gentil. Local e origem. Bem, local de origem, de acordo com o prólogo antimarcionita, Lucas era natural de Antioquia e escreveu seu evangelho nas regiões de Acaia, né? Porém, não temos prova suficiente para vincular esse evangelho ou qualquer outro em uma situação, em uma região particular. Então, acredito também que isso não será cobrado, né? A data provável foi ali na década de 60, né? Destinatário, esse não tem dúvida, então isso pode até cair, porque o próprio Evangelho diz quem é o destinatário e é bem transparente, né? Foi Teófilo, né? A palavra Teófilo significa aquele que ama a Deus, tá? A composição do Evangelho de Lucas, e aí que ele reforça novamente aquela tese dele, né? Lucas se concentra naquilo que Jesus fez e disse, e não naquilo que ele sentiu, né? Outro aspecto interessante desse evangelho é a quantidade de informações que tem em comum com o Evangelho de João, né? Bem mais do que Mateus e Marcos. Ou seja, Lucas, dos 4 evangélicos, ele é o único que se aproxima mais ali do Evangelho de João, né? E aqui também ele vai falar um pouco ali sobre a unidade entre Lucas e Atos, né? E ele vai explicar por que houve a separação e assim por diante. O texto, não há motivo para duvidar que temos o texto de Lucas substancialmente como foi escrito. Ou seja, o evangelho que nós temos hoje, não há discussão que ele foi igual ao original, né? A aceitação no cânon. A igreja aceitou de forma unânime e universal. Não houve controvérsia, salvo, né, a controvérsia de Marcião, né? Lucas em estudos recentes. Essa parte de Lucas em estudos recentes, senhores, se vocês têm acesso ao livro, você vai ver que sempre é a maior parte do capítulo. É enorme. Ele vai falar aqui a maioria dessa parte, ele vai falar sobre os teólogos liberais, entendeu? Só que todas as opiniões que ele lança aí, ele contrapõe, entendeu? Ele mostra que cai pela manobra. Então não vai ser como questão de prova, porque são coisas que o próprio escritor não acredita, tá? E que não há por que levantar essas situações. Por isso que normalmente eu falo uma ou duas coisas ali no máximo, porque não há por que iluminar isso, né? Não há por que ventilar esse assunto. Lucas é considerado o maior historiador da igreja primitiva. Entretanto, debates recentes enquadram Lucas como teólogo, uma vez que a sua preocupação básica não era a história, e sim o que Deus havia feito em Cristo. Assim, Lucas é considerado um dos 3 maiores teólogos da igreja primitiva, juntamente com Paulo e João, né? Ele divide a história da salvação em 3 partes: período de Israel, que está escrito em Lucas 16:16, ministério de Jesus, 4:16, e a ascensão de Jesus, né? Para Käsemer, os evangelistas não foram historiadores,
Vocês não vão escrever a história da igreja, caso esteja esperando que o fim do mundo aconteça a qualquer momento, né? Era a proclamação do querigma e a espera da parousia, que interessava os primeiros cristãos. O que ele está falando aqui? Por que eu coloquei essa parte aqui? Porque essa parte aqui o escritor ele comunga, ele conjuga, ele concorda, né? Que Lucas não foi só um historiador, ele foi um grande teólogo. E para ele, está entre os 3 maiores teólogos do Novo Testamento, né? Juntamente com Paulo e juntamente com João. E ele fala que vocês têm que entender que, apesar da escritura ter um pouco de história, não era essa preocupação dos escritores primitivos ali, primários, né? Iniciais, originais. Por quê? Porque ele estava esperando a volta de Cristo a qualquer momento. Então a urgência dele era do querigma, não era de narrar fatos históricos. Contribuição de Lucas. Só em Lucas lemos sobre a pesca milagrosa, sobre o efeito dela em Pedro, a unção de Jesus por uma pecadora, as ajudas das mulheres e o ministério feminino, só em Lucas nós encontramos isso, a rejeição de Jesus por alguns samaritanos, a missão dos 70, a visita de Jesus a Marta e Maria, o ensino de Jesus sobre Herodes, o homem hidrópico, o convite a um banquete, o ensino de Jesus sobre os servos inúteis, a cura dos 10 leprosos, Zaqueu, o lamento por Jerusalém, as palavras sobre as 2 espadas, Jesus perante Herodes e as palavras às filhas de Jerusalém, entre outros acontecimentos. Só em Lucas encontramos isso aí, né? Renan chamou Lucas de o mais belo livro do mundo, dividido devido à sua beleza e à sua redação, a forma como ele é escrito, né? Era uma escrita erudita, bem feita. Um aspecto notável em Lucas é seu interesse naqueles que em geral eram vistos como sem valor no século I. Ou seja, ele dá um foco, ele joga ali um farol de luz sobre as mulheres, sobre as crianças, sobre os pobres, né? Sobre as pessoas de má fama, os pecadores, né? Ele fala a oferta feita por ocasião do nascimento de Jesus, que era estabelecida por famílias pobres, né? Aquela oferta que Jesus recebeu, essa oferta que eu estou falando, é a oferta que o pai de Jesus dá quando nasce ali uma criança, né? Está lá em Lucas 2,24, né? É uma oferta feita por famílias pobres. Lucas destaca o papel da oração e o evangélico de cânticos e júbilos. O cristianismo que Lucas conhecia era algo maravilhosamente alegre, mostra risos, né? Só em Lucas a gente vê isso, risos, Jesus rindo, pessoas rindo. Ele mostra esses pulos de alegria, como está lá em Lucas 6,23, se eu não me engano. Lucas dá ênfase também à paixão de Cristo, não tanto como Marcos, mas ele dá ênfase à paixão de Cristo. E Lucas resume pelo fato que Jesus morreu por pecadores. Resumindo tudo, Lucas fala o seguinte: Jesus morreu para os pecadores, né? Deus salva por intermédio da obra, mas da obra de Cristo. Então é isso aí, espero ter ajudado vocês. São essas as considerações do capítulo 4. E até o próximo encontro, que vamos falar sobre o Evangelho de João, o capítulo 5. Até lá então, forte abraço, fé na missão.